Vejam agora, vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Alguém confirma pra mim se está aparecendo o som. Talvez, acho que deve ter acabado a bateria do meu fone. Confirma pra mim aqui, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Alguém consegue confirmar se tá saindo o som bem? Agora tá ouvindo? Agora sim. Então talvez deve ter acabado a bateria do meu microfone. Estamos ouvindo. Perfeito. Muito obrigada, então. Voltamos. Agora vamos começar a nossa live, o nosso bate-papo de hoje. E o nosso tema de hoje é abstinência sexual. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto, porque é um assunto que tem dado pano pra manga nesses últimos dias aqui no meu perfil. E eu vou trazer para vocês um pouco desse tema aqui. Quero aproveitar também e quero mostrar para vocês, né, aqui na nossa régua, na régua oficial do método de ovulação Billings, quais são realmente os períodos que nós precisamos fazer abstinência, qual é o melhor momento para isso, se realmente é necessário fazer abstinência ou não, tá bom? Vamos fazer uma live assim hoje. E aí no final eu vou abrir para as dúvidas, vocês podem mandar todas as dúvidas que vocês desejarem, tá bom? Então vamos iniciar a nossa live de hoje com esse tema. Quando nós aceitamos, quando nós entramos e nos tornamos usuários do método de ovulação Billings, nós não entramos num mundo de abstinências. Não é isso. Muito pelo contrário. A maioria das vezes essa mulher ela já não tem um relacionamento muito saudável, ela não tem uma relação frequente porque ela tem uma baixa libido. A maioria das pessoas passam por isso usando anticoncepcional. Me conta vocês aqui, quem já teve baixa libido usando anticoncepcional? Eu tive uma aluna muito querida que ela falava assim pra mim, recém-casada, com seus 20 e pouquinhos anos, e ela falou pra nós, né, numa conversa, numa roda de amigas, ela compartilhou assim, Bia, eu não sinto prazer nenhum. Eu não tenho vontade nenhuma de ter relação. E ela, assustada com aquilo, e ela falava, olha, meu marido tá me cobrando já, porque nós somos recém-casados, e nem sentir prazer. Não é nenhuma questão de vontade, porque eu até quero fazer, mas eu não sinto prazer nenhum. Eu não sinto prazer nenhum, não sinto vontade, eu não sinto nada. E aí ela foi até a médica para poder fazer uma investigação diante disso, e a minha médica fala, é o anticoncepcional. Vamos trocar o anticoncepcional. E assim ela ficou por um tempo trocando de anticoncepcional, até que ela viu que realmente ela não poderia usar aquilo. E ela larga o anticoncepcional. Quando ela larga o anticoncepcional, ela se encontra, gente, outra mulher. Uma mulher que tem vontades, assim como uma mulher de 20 e poucos anos, né, que sente prazer, e o problema naquele momento, recém-casada, poderia estar até achando que é o marido, ou é a própria porque não se amam, né, ou várias outras teorias, mas na verdade o que estava fazendo tão mal para a libido dela era o contraceptivo. Olha que situação. Quantas mulheres se encontram também com baixa libido, com nem prazer nenhum, achando que o problema tá porque não se amam mais, achando que o problema tá porque não tem mais tempo, porque tá muito cansada, mas na verdade o grande problema, o grande inimigo dessa libido é o próprio anticoncepcional. Gente, isso não é uma, duas, três, quatro, 5 pessoas falando. São muitas situações que nós vemos diariamente passando por isso. São muitas mulheres que passam por isso. São muitas mulheres que têm sofrido com o uso de anticoncepcional, baixando a sua libido sem sentir prazer por conta disso. Só que aí, ontem eu recebi um depoimento de uma situação muito grave. E é que eu quero trazer para vocês aqui. Uma usuária do método de ovulação Billings, ela relata que antes de começar a usar o método, enquanto ela usava anticoncepcional, ela tinha relações quase todos os dias. Então, numa semana de 7 dias, 5 dias ela tinha relação, e que eles eram felizes, e que tava tudo bem, que conseguiam satisfazer um ou outro, né? Tinham prazer e tava tudo bem. E aí, quando ela começa a utilizar o método de ovulação Billings, ela começa a sofrer com os períodos de abstinência. Sofrer a um nível tão grande que ela tem depressão, que ela tá com ansiedade, que ela tá com uma crise no matrimônio gigantesca, porque ela começou a utilizar o método de ovulação Billings.
Será que realmente o método Billings foi causador disso? E é claro que nós precisamos, que quando se usa o método de ovulação Billings, precisa sim de alguns períodos e um momento de abstinência. Mas eu quero te chamar a atenção é o seguinte: a decisão por utilizar o método, pelo utilizar o MOB, é um impulso meu, é uma decisão minha. E é uma abstinência consciente. Porque eu estou pronta, preparada para mim viver esses períodos poucos de abstinência. Só que agora você já pensou, por exemplo, essa mulher ela é engravida. E aí ela vai passar pelo período de abstinência do pós-parto. 40 dias. 40 dias de abstinência. Ou seja, será que esse casal ele então não vai fazer os 40 dias de abstinência, não vai conseguir passar por isso? E daí vai entrar numa crise matrimonial porque não tem relação todos os dias? Ou pior, um dos dois se acidenta, tem um problema na coluna, tem qualquer coisa que o impeça de ter relação. E aí então esse casal vai entrar em crise matrimonial porque não consegue ter relação. Vou entrar numa depressão porque eu não posso ter relação. Ah, Bia, mas aí é diferente, porque... Não, gente, nós estamos falando de abstinência, abstinência, abstinência. Deveria ser ao contrário, porque eu não... Quando é através de doença, poxa, eu tenho um grande tema, que é uma doença, que me fez ficar em abstinência. Mas aqui pro método é uma decisão para melhorar o meu ato conjugal. E o que nós vemos isso? Que nada mais é do que um puro egoísmo. Sabe por quê? Porque quando a mulher entra numa situação dessa, de que, poxa, eu tô em abstinência, começou as crises do matrimônio, você está vivendo um grande erro. Você está tendo relação sexual com seu esposo para se satisfazer, para o seu alto prazer. Não para satisfazer e amar ao outro, para se entregar ao outro como é para ser o próprio matrimônio. Mas sim para o meu próprio prazer. E aí realmente vai ser muito difícil os períodos de abstinência. Porque eu desejo o outro não para me entregar, mas como um ato de posse. Um ato de posse egoísta que, poxa, você é meu, então você precisa me satisfazer na hora que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero. Não como um dom de Deus, uma graça de Deus derramada através dos sacramentos. Não, mas como algo que serve para o meu prazer. Então, esse algo, esse objeto que serve para o meu prazer, ele deve estar disponível a qualquer momento, a qualquer hora, do jeito que eu quiser. E aí, realmente, quando, através de uma decisão, por utilizar um método de conhecimento, e aí a necessidade de períodos de abstinência para esse conhecimento, realmente vai ser algo muito dolorido. Vai ser algo muito pesado, algo muito difícil de viver. Porque eu passo a utilizar um método que defende a entrega ao outro. Um método que defende o conhecimento da mulher, o protagonismo da fertilidade, a responsabilidade do casal, de ambos, não só a minha responsabilidade, mas a responsabilidade minha e do meu esposo. E muitas vezes esse evitar as relações sexuais em períodos que não precisariam, isso é também um grande erro muitas vezes. Nós nos fechamos aos filhos, nos fechamos a entrega ao outro. Tá vendo? Nós estamos muito fechadas em nós mesmas. Nós não desejamos... Quando a gente vive esse ato de, poxa, tá muito pesado as abstinências, a gente não vive uma entrega total. Precisamos ter uma razão. Precisamos compreender a nossa vontade, o nosso impulso para aquilo. Se eu estou utilizando o MOB para espaçar uma gestação, sim, eu vou ter que usar apenas os períodos infecundos para ter relação. E isso é uma decisão nossa, uma decisão do casal.
Você não pode... Poxa, nossa, eu tô sofrendo porque eu não posso ter relação no período de fertilidade. Poxa, mas vocês concordam comigo que é uma decisão responsável que você tomou com o seu esposo? Só que existe algo. Existe uma escada para a maturidade. E muitas vezes a pessoa que está sofrendo com os períodos de abstinência, ela não avançou essa escada da maturidade. E aí realmente vai ser muito difícil. E aí eu quero abrir meu coração para vocês de que calma, porque isso faz parte. Eu também passei por isso. Eu e meu esposo não somos convertidos a nossa vida toda desde quando a gente nasceu. Nós precisamos compreender a maturidade, é algo que nós adquirimos com a vivência. Então também lá no nosso início de casamento, nós sofremos com os períodos de abstinência. Nós também falamos, poxa, não dá para usar esse método porque tem um período tanto de abstinência. Sabe? E aí, gente, não adianta a gente só reclamar. Não adianta a gente só reclamar. É por isso que eu quero mostrar para vocês aqui, de uma forma bem visível para vocês, como que é cada fase do ciclo, quando é que você pode ter relação e quando você não pode ter relação com a decisão de espaçar uma gestação ou ter uma gestação, tá? Então, se, por exemplo, o teu desejo é ter uma gestação, as relações são livres. Só que aí, se você quer ter uma gestação, você precisa fazer abstinência pelo menos no início da fase fértil, para ter maior chance aqui. Então, o que é recomendado através das regras para se ter uma gestação? Né? Você vai ter ali, então, o padrão, a menstruação, a fase de PBI, fertilidade e infertilidade de volta, certo? Isso você aprende quando você está começando e conhecendo o método de ovulação Billings. Se você deseja uma gestação, você vai aplicar as regras dos primeiros dias da mesma forma, ou seja, noites alternadas em dias de PBI. Então, você vai manter as relações aqui. A mamãe tá dando aula, filha, a mamãe já vai com você. Você vai manter as relações em noites alternadas em dias de PBI, mantendo a aplicação de regra 1 e regra 2. O recomendado é que você aguarde o início do período fértil para acompanhar a evolução até o dia ápice e os próximos 3 dias, que são os dias mais férteis, tá? Porque se você tem relação todos os dias, você não vai conseguir ver essa evolução. E você pode não conseguir identificar o seu ápice, que é o dia mais próximo da sua ovulação. Então é necessário seguir essas regras. A partir da manhã do 4º dia, já não se tem mais fertilidade, já estamos no final do ciclo menstrual. E essa fase, as relações são liberadas todos os dias, a qualquer hora, quantas vezes quiser. E do jeito que quiser. Não precisa fazer espaçamento, nem só de noite, nem só de dia. É uma fase livre. Olhando então essa régua, que ela nos mostra claramente cada fase do ciclo, então vocês já aprenderam, né, que cada fase do ciclo menstrual tem as suas características diferentes, certo? E aí então, quais são os momentos liberados para a relação? A fase de PBI. Essa fase aqui, se você deseja evitar uma gestação agora, tá? Então, se você deseja evitar uma gestação, você vai manter relações na fase de PBI e na fase pós-ápice. A maior fase do ciclo está liberada para as relações. E a fase de PBI. Essa fase é variável, mas vocês conseguem perceber que quando não se tem PBI, a primeira fase do ciclo também é curta. Então, digamos que ficam duas metades, né? A metade do ciclo pode, a outra metade não pode. Mas aqui são dias diferentes. A maioria das mulheres com ciclos regulares, ciclos de 28 dias, ciclos de 30, até 35 dias, ciclos regulares, tá liberado relação na fase na fase lútea e na fase de PBI, certo? Bom dia, mãe. Bom dia, Vitória. Certo até aqui, gente? Então, nós temos relações liberadas nesses dois momentos. Gente, não é difícil. Sabe por que a maioria das pessoas se batem para aplicar o método? Porque as pessoas têm dificuldade porque elas não se dedicam para entender a teoria do método.
Tá aqui o grande segredo. A maioria das mulheres se batem para aprender o método porque elas não entendem a teoria. E isso eu tenho comprovado de acompanhar tantas alunas. E acompanhar muitas mulheres que tentaram fazer um método e retornam depois. Porque elas não se tornaram, de uma vez por todas, mulheres que são independentes. Então, lá no meu curso, por exemplo, nós temos um processo de 180 dias. O objetivo é que você aplique o método e se torne independente em 180 dias, em 6 meses. Para que depois disso, você precise apenas utilizar o método e ir acompanhando, mas sozinha. É claro que algumas vezes você pode vir tirar uma dúvida, e eu tenho muitas alunas que renovam o curso, renovam o acesso ao curso para poder ainda mandar uma dúvida ou outra, para permanecer no nosso grupo de WhatsApp, que é sucesso. Mas são alunas independentes. Então, o objetivo não é que você fique sempre, poxa, mudei de fase, agora eu tô com ciclo irregular, preciso voltar para instrutora. Porque senão eu não consigo aplicar, vai dar tudo errado. Não é isso. O objetivo é que você se torne uma aluna independente. Que você conheça o seu ciclo menstrual. Então, gente, escutem o que eu tô falando. A maioria das mulheres que já tentaram utilizar o método uma vez, que estão iniciando novamente, foquem na teoria. Vocês precisam aprender a teoria do método. É claro que a maioria das vezes nós queremos ir direto para a prática. Por quê? Porque a gente quer liberar a relação, porque a gente tá com pressa, porque o marido não tem paciência. A maioria das mulheres querem ir correndo para a prática. E ainda mais a gente que tem filho, né? A gente quer pular a parte da teoria para praticar logo de uma vez. Eu entendo. Como uma sanguínea, eu entendo vocês. Só que pro método não dá. Pro método, se você for direto pra prática, você vai praticar ter uma relação e aí vai praticar neném. E vai ficar vindo teus filhos. Então, no método, nós precisamos começar pela teoria. Você precisa olhar essa régua aqui, ó. Então aí, ó, quem tá aqui, vocês precisam olhar pra essa régua e entender que na fase vermelha é fase de menstruação. Que se eu tenho verde ou amarelo, logo depois da menstruação, se eu já defini o meu PBI, tá liberada a relação em regra 2. Se mudou meu PBI, tem bebezinho, cor branca, bolinha aberta, opa, tô fértil. Se tem o ápice, que legal, identifiquei ápice. E nós sabemos que depois de 3 dias após ápice, tá liberado todos os dias. Você precisa bater o olho no seu gráfico de anotação e saber exatamente o que está acontecendo. Não pode ter dificuldades. Entendem? Não pode ter dificuldade. Certo? É muito mais fácil, gente, que vocês imaginam. Mas o segredo começa pela teoria. A prática é fácil, porque a prática você tem que observar aquilo que você já tem em você. A sua fertilidade, o seu útero, os seus hormônios, os seus ovários, a cérvix, a vagina, a vulva, ela tá aí sempre. Então, você observar ela não é difícil. Vai dar certo. Você vai conseguir. Só que você só não vai ter dificuldade se você tiver a teoria. Certo? E aí os períodos de abstinência não vão ser tão grandes. Não é tão grande assim. É possível, e são muitos dias liberados, mas você precisa estar aplicando o método corretamente. Você precisa ter segurança. Mas meu ciclo é muito difícil, Bia. Eu tenho alunas que têm PBI de escorregadia. Pensa só. É claro que tem os seus motivos, né? Não é o caso agora. Mas é muito complexo definir um PBI de escorregadia. Não é fácil. Mas eu tenho uma aluna, já não é a primeira aluna que eu defino um PBI de escorregadia. São raros casos, viu? Eu tive, todo esse tempo de instrutora, desde 2018, eu tive 2 casos de PBI de escorregadia. Pra vocês terem uma ideia de como é difícil acontecer. Mas aconteceu. Então, até os casos mais difíceis, com bom acompanhamento, dá certo. O segredo é teoria e um bom acompanhamento. Um bom acompanhamento.
Beleza? Gente, eu quero abrir agora aqui mais alguns minutinhos para dúvidas. Então, vamos fazer um tira dúvidas agora. Bom dia, Jéssica. Vamos fazer um tira dúvidas agora. Eu quero que você mande a sua dúvida. Eu vou ler ela aqui e vou responder. Vou deixar mais uns 10 minutinhos aqui para o nosso tira dúvidas. E aí, nós encerramos nossa live de hoje. Tá bom? Desta quinta-feira. Começamos quinta-feira bem já compartilhando ideias, compartilhando situações. Eu quero trazer mais lives pra vocês. Eu sei que eu tô devendo essas lives, né? Mas é tudo tão intenso. Mas a gente vai se ajustando e vamos colocando as coisas em ordem, né? É isso que importa. Então, vamos lá. Quem vai começar? Podem mandar a dúvida que você quiser. Não precisa ser sobre o período de abstinência, é claro. Podem ficar muito à vontade. Eu vou responder todas as dúvidas que aparecerem por aqui. Que alegria, gente. Eu quero tentar vir com bastante frequência nas nossas lives, mas tem que ser pela parte da manhã, né? Que é o melhor momento aqui pra nossa rotina. Eu sei que é melhor live de noite, é melhor sem compromisso, né? Mas eu acredito que vai ser melhor a gente vir nesse horário aqui conversar juntas, tá? Bora lá. Quem quer fazer perguntas, mandem as suas dúvidas que nós vamos tirar as dúvidas. Se não, a gente encerra a nossa live aqui agora e aí nós retornamos amanhã, tá? Vamos lá, ó, tem um monte de aluna aparecendo por aí também. Eu falei pra vocês na semana passada, quem me acompanha lá nos stories também, que eu quero iniciar a novena da família, a novena de São José Maria Escrivá. E nós vamos iniciar pedindo a sua graça, enfim. E aí, nós vamos iniciar, então, acredito que na próxima semana. Hoje eu vou fazer a programação e aí eu aviso vocês, tá bom? Vamos lá. É possível ter ápice sem sentir escorregadia? Olha, a identificação de ápice é necessário ter os 3 pilares para ápice. Quais são os 3 pilares? Padrão em desenvolvimento, sensação de escorregadia e mudança brusca para não mais escorregadia. Os 3 pilares para ápice precisam acontecer, ok? Para identificarmos um ápice. O sintoma do ápice é esse. Para o método de ovulação Billings, nós precisamos ter os 3 pilares, ok? Não tem como nós definirmos ápice sem os 3 pilares. Nesse formato, você vai conseguir marcar com confiança e liberar a relação a partir da manhã do 4º dia, sem nenhuma dificuldade. Precisa ter claro isso no seu gráfico de anotação. Tá bom? É de extrema importância a identificação de ápice para a aplicação do método de ovulação Billings. Se você tá desejando engravidar, por exemplo, se você tem um ciclo irregular, se você não tem um ápice identificado, aí nós vamos manter a aplicação de regra 2 e 3. Provavelmente você vai ter um padrão de infertilidade aí, e aí qualquer alteração deste padrão, regra 3, esperamos para ver. Tá? Mas para a identificação de ápice, nós precisamos ter os 3 pilares para ápice. Não é, ontem eu tava úmida e hoje eu tô escorregadia, depois de uma maré de secura, né? É só isso? Não, não é só isso, tá? Nós precisamos dos 3 pilares bem definidos para ápice, certo? Mais alguma dúvida, gente? A Vanessa, né? Por aqui rezando pelo primeiro ápice na amamentação. E, gente, eu tô aqui também, ó. Vamos ver, eu vou contar pra vocês. Por aqui rezando pelo primeiro ápice na amamentação. Vamos rezar mesmo, né? E aqui eu tô a mesma coisa, né? Já estou há 7 meses de amamentação e nem sinal de fertilidade ainda. Vamos ver. Quanto tempo você já ficou infértil na amamentação? A Aline falou: Bia, no final da menstruação, pouco sangue. É possível iniciar a fertilidade? Sim, é muito possível iniciar a fertilidade ainda na menstruação e ovular logo que esse sangramento se encerra. É por isso que é muito importante você definir o padrão básico de infertilidade. Neste padrão bem definido, você vai saber que você estará infértil, porque esse padrão já está se repetindo. Né? Mas se você não tem esse padrão definido, você pode estar iniciando a fertilidade, sim, logo após a menstruação, ainda nessas borras de sangue. Próxima pergunta.
Vamos lá, ó lá, a Elisa falou que ficou 4 meses só infértil na amamentação. Da Heloísa eu fiquei 11 meses. Vamos ver quanto tempo vai dar agora. A Vi falou assim, eu tô quase há 1 ano e não identifiquei o ápice. Olha só, 1 ano já. Eu fiquei só 11 meses da Heloísa. Vamos ver se agora o do Davi vai ser mais tempo. Sou nova nesse método, tentando entender. Termina a menstruação e já sinto clara de ovo. Iniciei meu período fértil? Não sei. Vai que esse padrão de clara de ovo pode ser um padrão de infertilidade. Qual é a sensação? Lembrem-se que para o método é essencial que você defina a sensação, tá bom? É o que sente e o que vê. Essas duas informações vão mostrar para nós algo através do padrão identificado no gráfico. Então, você vai ter que colocar no gráfico e avaliar as suas anotações para ver se é período fértil ou não, tá bom? Mas se você sai já da menstruação evoluindo em sensação e muco, provavelmente sim é fertilidade. Certo? Amanhã termino 15 dias de anotação. Quando deve vier o gráfico? Amanhã mesmo, então, quando terminar os 15 dias de anotação. Tá bom? Alguém perguntou aqui, eu vi aqui, ó. A Sá falou assim, é difícil iniciar? É difícil iniciar para quem nunca mexeu com esse método? Não é difícil, sabe por quê? Porque o método vai ajudar você a conhecer quem você é e como funciona o seu corpo. Como que funciona a sua fertilidade. Não é difícil iniciar o método de ovulação Billings. Sabe o que é difícil? Quando nós não tomamos uma decisão. Se você não tomar a decisão de conhecer, ele realmente vai ficar mais complexo. É claro que você precisa, sim, ter alguns períodos de abstinência, mas tudo isso é planejado e você vai, os períodos de abstinência, é claro, você vai conseguir, então, entender o que está acontecendo e é só no início que você precisa fazer talvez 15 dias de abstinência ou um pouco mais para fazer essa observação. Depois fica um método mais fluido e você vai precisar apenas aplicar as regras conforme a sua vontade. Não é difícil, gente, é um método fácil. O método de ovulação Billings, o MOB, é um dos métodos mais fáceis de aplicação. Só que precisa de dedicação, porque depende de quanto você conhece o seu corpo, tá bom? Certo, gente? Então tá bom. Então nós retornamos, tá? Amanhã 8h30, eu vou tentar voltar aqui pra gente fazer. A Bia falou assim, Bia, é comum ter variações no MOB? Como assim? Como assim ter variações no MOB? Melhora essa pergunta pra mim. Manda depois na caixinha, por favor, tá bom? Gente, então vamos encerrar a nossa live de hoje. Amanhã 8h30 voltamos, tá bom? Então se prepara aí para a sua dúvida, manda a sua dúvida. Você que ainda não é aluna e não tem acesso ao nosso grupo de WhatsApp, fantástico. Se prepara porque amanhã eu vou trazer um novo tema e mais perguntas às 8h30 da manhã, tá bom? Então é isso, minha gente. Fiquem com Deus, os abençoe. Uma boa quinta-feira para vocês. Um beijo. Tchau, tchau.